Palavra, então, Ana Paula. Prefiro o outro, fica com a mão solta, né? É. Hoje o nosso time está meio desfalcado, o time dali. Boa noite, companheiros. Bom, hoje o nosso estudo é do Livro dos Espíritos e fala... Tá? E fala sobre a recordação da existência corpórea. Como sempre eu falo nas palestras, a gente traz aqui umas pinceladas sobre os ensinos que os espíritos nos trazem. Cabe a cada um de nós depois chegar em casa, em um outro momento oportuno que tenha, fazer um estudo mais aprofundado. Por quê? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai adquirindo esse conhecimento, mais a gente vai ficando esclarecido sobre certos pontos, certos temas da doutrina espírita que são realmente mais complexos. E nós temos muitos livros, e realmente a gente não consegue ler tudo assim, tudo que a gente gostaria. Mesmo quando a gente vai fazer um estudo, a gente pega alguns livros, mas não são todos, são vários os livros que tratam daquele tema, e a gente não consegue, né, ler todos eles, né? Então, a gente traz aqui essa pincelada, e cada um depois vai estudando. E não é a palavra final. Espiritismo é isso. É nós podermos tirar nossas conclusões, claro, que baseados nos ensinamentos da doutrina espírita. Porque, às vezes... Opa, chegou? Tá direito? Tá, né? Tá todo mundo me escutando, né? Ah, é porque assim a gente fica com a mão solta, fica melhor. Então, a gente trouxe aqui um estudo trazido por Gabriel Delany, que particularmente eu gosto muito do autor. Eu acho que ele trata dos temas de uma forma bem simples, que dá para a gente entender, porque principalmente esses temas mais complexos. Então, ele tem vários livros interessantes, a evolução anímica, ele trata sobre a reencarnação. Então, a gente se baseou nesses livros de Gabriel Delany. E ele fala, antes da gente falar da recordação da existência corpórea, de um espírito desencarnado, nós vamos falar como é a memória, como a gente memoriza as coisas aqui, como se dá isso aqui enquanto nós estamos encarnados. Então, ele fala que nós, a todo momento, recebemos estímulos externos. Estamos sendo bombardeados por estímulos externos, por sensações que estão aí ao nosso redor. E nós captamos esses estímulos externos através dos órgãos dos nossos sentidos. Nós captamos isso daí. E primeiro a gente recebe esses estímulos pelos órgãos dos sentidos, e o nosso espírito pode perceber ou não esse estímulo externo, mas, de qualquer forma, todo estímulo, tudo que acontece com a gente é gravado no nosso perispírito. Quando o espírito percebe esse estímulo externo, ele dá o nome de... Ele passa a não ser mais sensação, passa a ser uma percepção. Então, Gabriel Delany faz essa diferenciação. Mas como é que é isso? E ele fala isso, para que esse estímulo passe de uma sensação para uma percepção, é preciso que haja intensidade e duração. Aí a gente começa a pensar, mas como é que pode ser isso? Quando a gente pega uma peninha, e passa assim, alguém passa na gente, de repente a gente nem deu conta disso. A gente está dando um exemplo para diferenciar essa percepção dessa sensação. Então, quando alguém passa uma pena na gente, a gente pode nem se dar conta de que alguém está estimulando os nossos nervos sensitivos. De qualquer forma, esse estímulo ele é gravado no nosso perispírito.
Fica armazenado que naquele determinado momento alguém veio e passou uma peninha na gente. Mas isso é armazenado só como uma sensação. Agora, se alguém vier com uma agulha e espetar essa agulha na gente, a gente é alertado, né? Nós somos alertados para isso. E aí esse estímulo já passa a ser uma percepção, porque chamou a atenção do espírito. Então, essa diferença de percepção para sensação é isso. É quando o espírito, esse estímulo, ele chama a atenção daquele espírito ali. De qualquer forma, o que a gente tem que ficar... E essa é a explicação de Gabriel Delany, porque ele dá uma explicação para a gente baseado no espiritismo, baseado no espírito, no perispírito que todos nós temos. Então, não é uma explicação simplesmente materialista ou científica, não é nada disso, não. Ele está, ou materialista ou científica, da ciência materialista, ele está se baseando aí no ser essencial, ele está levando em conta que nós somos espíritos. Então, todo esse estudo de Gabriel Delany é interessante por isso. A gente passa a ter uma outra visão das coisas que acontecem com a gente. Quando nós somos estimulados aí, qualquer coisa, visualmente, pelo tato, não importa. Então, ele dá essa explicação. Passa que nós espíritos, nós estamos em contato com o mundo exterior através do nosso corpo físico, mas é necessário o intermediário entre o nosso espírito e o nosso corpo físico, que é o nosso perispírito. Então, Gabriel Delany faz essa diferenciação e ele fala mais. Para que esses estímulos externos possam ser percebidos ou não pelo espírito, e para que nós possamos, de alguma forma, colocar para fora todos os nossos sentimentos, todas as nossas ações, é preciso que o nosso corpo físico esteja saudável. E aí ele dá um exemplo de uma pessoa que teve um acidente e ela ficou depois com uma dificuldade de entender o que as outras pessoas estavam falando. E aí, num primeiro momento, as pessoas pensaram, bom, ele ficou com esse acidente, ele lesionou alguma coisa no seu cérebro e ele ficou com alguma debilidade mental. As pessoas pensavam isso. Só que essa pessoa, quando escrevia, ela escrevia perfeitamente. E quando alguém fazia alguma pergunta para ela por escrito, ela também respondia perfeitamente. E aí depois foram perceber que, na verdade, essa pessoa estava com dificuldade de entender a palavra falada. Não era escrita, era falada. Ele tinha lesionado uma parte do seu cérebro que era responsável por esse entendimento da fala. Então, quando alguém falava com essa pessoa, era como se alguma pessoa estivesse falando uma língua estrangeira, uma língua desconhecida. Então, na verdade, ela não tinha nenhum problema mental. Esse acidente que essa pessoa sofreu não tinha ocasionado nenhum problema de idiotia, como até o Gabriel Delany fala. Simplesmente, ele tinha sido lesionado uma parte do seu cérebro que era responsável por esse entendimento da palavra falada. Então, isso é interessante para a gente saber como o corpo físico é importante para a gente poder se expressar, nós espíritos podermos nos expressar e também podemos compreender as coisas que estão ao nosso redor. Podermos aí receber aí da melhor forma esses estímulos que estão aí. Então, é essa a diferença que Gabriel Delany faz aí entre a percepção e a sensação. E ele fala mais. Ele diz que o registro dos fatos, de tudo que acontece, de todos os estímulos externos, tudo que acontece com a gente, tudo é registrado no nosso perispírito, mas também é registrado na nossa célula física, né? Na nossa célula cerebral, porque a gente está encarnado, nós estamos encarnados e nós precisamos do nosso corpo físico. Nós não estamos aqui com esse aparelho perfeito simplesmente
porque era a melhor forma. A gente encarnou, então dá um corpo para essa pessoa e de qualquer forma. Não, ele é perfeito e a gente se utiliza dele. Então, tudo que acontece com a gente, tudo isso é registrado no nosso perispírito, mas também é registrado na nossa célula física, nas nossas células cerebrais. E aí, o que acontece? As coisas vão acontecendo com a gente, e aí Gabriel Delany fala assim, olha, os nossos vão sendo arquivadas em camadas sobrepostas. Nós temos hoje aí o Jogo do Brasil. Daqui a um ano, isso daí já não é mais importante para a gente. Então, esse arquivo vai ficando cada vez mais lá para baixo. E as coisas atuais, as coisas que vão acontecendo com a gente, que vão acontecer com a gente daqui a um ano, essas são as coisas mais atuais. Então, elas ficam mais conscientes, as outras vão ficando mais inconscientes. E isso é necessário, a gente precisa disso. Já pensou se a gente lembrasse assim de tudo, de todos os momentos, né? A gente até sabe de pessoas que têm essa capacidade aí. Mas o normal é que essa nossa memória seja sendo arquivada aos poucos. Ela fica a nível consciente durante um tempo e depois ela vai indo para nível inconsciente. E aí o que faz com que a gente lembre de alguma coisa? A vontade. Eu, como espírito, quero me lembrar de alguma coisa. Eu, como espírito, esboço a vontade de me lembrar de alguma coisa. E aí o que acontece? O meu perispírito vibra de uma forma e ele estimula a célula física para que essa lembrança venha. Então, é a vontade do espírito. Nós temos um perispírito, nós temos o corpo físico, mas quem está no comando é o espírito. Quem tem vontade é o espírito. Então, é ele que é a origem de toda lembrança. Somos nós, espíritos, que queremos nos lembrar e esboçamos essa vontade de nos lembrarmos. E aí essa lembrança pode vir através de uma referência, de uma associação de ideias. E não acontece isso com a gente? Quantas vezes a gente sente um cheiro e aí a gente lembra de alguma coisa que se passou com a gente já há um tempão, né? A gente faz essa associação dessas coisas. Eu me lembro muito, me traz uma lembrança de infância, quando eu sinto o cheiro de cajuzinho. Porque todo aniversário, na minha época de infância, hoje em dia as coisas se perderam um pouco, né? Mas era cajuzinho, era brigadeira, a gente encontra até isso hoje em alguns lugares, né? Mas antigamente, quem fazia isso, nós mesmos fazíamos isso em casa, né? As mães, as avós faziam. Eu me lembro da minha avó fazendo cajuzinho. Hoje, claro que a vida de hoje em dia, corrida e tudo, a gente acaba encomendando as coisas, mas na minha época não, a gente fazia, se fazia em casa, né? Então eu me lembro, esse cheiro, eu acho que é por causa do amendoim, que é aquele cheiro forte, mas toda vez que eu sinto esse cheiro de amendoim, eu lembro lá da minha infância, quando eu era pequena e de aniversário. Quer dizer, então a gente começa a fazer associações das coisas. E vem essa lembrança, de repente eu sinto o cheiro, vem essa lembrança, não estava nem pensando nisso, mas vem, eclode essa lembrança aí. Então a nossa memória vai trabalhando assim, com essa associação, com essa referência das coisas, e a gente vai lembrando. Gabriel Delany fala da memória orgânica. E o que ele diz? Ele diz assim, de tanto espírito praticar um determinado hábito, aquilo se transforma, praticar uma determinada ação, aquilo se transforma num hábito. E aí passa a acontecer uma relação entre o perispírito e a ação. E o espírito não precisa mais raciocinar. Mas como é que pode ser isso? Aí a gente pensa no andar. A gente anda, a gente não vai pensando assim, eu vou botar agora um pé, agora eu vou botar outro. Isso é automático. Então, de tanto espírito praticar isso, ocorreu aí um automatismo entre o perispírito e a ação.
o espírito não precisa mais raciocinar. E aonde se encontra essa memória orgânica? Se encontra no nosso perispírito. E volto a dizer mais uma vez, sempre o comando é do nosso espírito. Mas não são só os estímulos externos que estão aí, que ficam fixados no nosso perispírito. Kardec fala na Gênese da fotografia do pensamento. Nós registramos no nosso perispírito todos os nossos pensamentos. Todos, Ana Paula? Todos. Está tudo registrado ali. E aí ele dá um exemplo de uma pessoa que está sentada lá na sua cadeira, tranquila, mas está arquitetando um assassinato. Quem olha aquela pessoa pensa assim, puxa, mas ela está tão tranquila ali, plácida, né? Não está pensando em nada. Está assim, ela está pensando no assassinato e ela começa a pensar em como ela vai fazer, de que modo, e que dia, da melhor forma, e vai fazer assim, e vai pensando em todas as etapas. E isso fica registrado no seu perispírito. Se isso vai acontecer ou não, é outra coisa. O que nós queremos dizer é, tudo que nós pensamos fica registrado indelevelmente no nosso perispírito. Todos os nossos pensamentos, bons ou ruins, da mesma forma que os estímulos externos. Eles estão lá, ficam registrados no nosso perispírito, nas células físicas, enquanto estamos encarnados, e depois no nosso perispírito. Então, isso é uma coisa que a gente tem que é um alerta para todos nós, o que nós estamos pensando, o que nós estamos registrando no nosso perispírito, o que nós queremos que os espíritos leiam no nosso perispírito, porque os espíritos elevados têm essa capacidade de ler os nossos pensamentos e os nossos registros mensais também, mentais. Eles ficam ali observando o que a gente está pensando e eles nos conhecem. Então a gente não pode se esconder deles. A gente emite vibrações de acordo com o que nós pensamos. Nós atraímos ou repudiamos um espírito através do nosso pensamento. Bom, mas aí tem pessoas que têm falhas de memória, têm esquecimento, né? Aí a gente fala assim, puxa, então pessoas que têm problemas até físicos, né, de esquecimento, nós mesmos, que às vezes a gente esquece de alguma coisa. E esse negócio de esquecer é engraçado, porque eu me lembro muito bem na faculdade, uma vez uma menina, uma colega de faculdade chegou, a gente estava reunida, e ela contou uma piada. E eu comecei a rir. E ela virou assim, olhando para mim, Ana Paula, foi você que contou essa piada a primeira vez. E eu não tinha lembrado, simplesmente, o negócio, eu tinha esquecido, sumiu, né? A gente fala, sumiu da minha cabeça. E às vezes coisas, mesmo que você, de infância e tudo, que você realmente não lembra mais. E aí, então essa memória se perdeu? Não, ela está lá. Está no nosso perispírito. Só que ela está lá embaixo, é como se fosse um arquivo mesmo, né? Aquele arquivo ficou lá embaixo e aí as coisas atuais vão ficando mais para cima para que a gente possa ter um acesso. Já pensou se a gente que a gente possa acessar? Já pensou se e às vezes até acontece, a gente nem lembra do que comeu ontem, né? Mas se a gente for parar para pensar, de repente é mais fácil do que a gente lembrar do que a gente comeu um ano atrás. Então, é assim que trabalha a nossa memória. E aí, Gabriel Delany fala da equimenesia, que é a ressurreição de lembranças esquecidas de uma parte da vida. E aí ele conta um caso de uma moça que ela foi hipnotizada e ela voltou, o hipnotizador mandou que ela voltasse à infância. E aí ela voltou à infância porque trazendo todos os trejeitos, né, toda essa memória dessa infância, e ela começou a escrever um ditado que ela tinha feito na idade, acho que de 10 anos, uma coisa assim. Então, e depois ele mandou que ela retornasse também a uma idade inferior. Enfim, quando ela foi desperta
dessa hipnose e a mostraram para ela, olha o ditado que você fez. Ela falou, não pode ter sido eu que fiz. Não, foi você mesmo. Ela tinha esquecido dessa parte da infância dela. Ela realmente tinha posto lá a nível inconsciente, mas a lembrança está lá, estava lá. Então, quer dizer, foi acionada essa lembrança, nada se perde, nem por um problema físico, nem quando nós estamos aí, de repente, passando por fases turbulentas, que às vezes a gente esquece, nada se apaga do nosso perispírito. Então, fica tudo gravado lá. E Gabriel Delany também fala de personalidades múltiplas. E ele cita um exemplo de uma pessoa, de uma mulher, que ela dormiu e quando acordou não lembrava de quem era, não lembrava de nada, de quem era, ela não lembrava mais da sua língua, não lembrava mais como se falava, como se escrevia, se apagou essa lembrança dela. E aí Gabriel Delany, fazendo um estudo, né, em relação a essa mulher, ele percebeu que o que aconteceu? Quando a gente... o que aciona essas células físicas é o nosso perispírito. Por algum motivo qualquer, um problema físico, de doença, anestésico, por um motivo qualquer, o perispírito passou a vibrar de uma outra forma, e aí o perispírito não podia mais acionar o corpo físico, aquela memória que estava no corpo físico. Por isso que ela, depois de passar por esse sono, ela havia se esquecido de quem era ela, de tudo, de falar, de quem eram as pessoas, e ela teve que reaprender tudo isso de novo, teve que ter sido apresentada para os seus parentes, os amigos e tudo mais. Só que depois de um tempo ela dormiu e recobrou a memória anterior, onde ela sabia quem era ela, de tudo. Então havia aí um problema que Gabriel Delany coloca hipóteses aí, mas que o perispírito não poderia acionar de uma forma correta aquele corpo físico. Hermínio Miranda também fala disso, mas ele fala em condomínio espiritual. Ele até cita a hipótese da pessoa sofrer aí um processo obsessivo e de que quem esteja se apresentando seja aí um obsessor. Mas como Gabriel Delany, ele fala que isso daí é uma coisa mais rara. Isso daí, para Hermínio Miranda, é um problema realmente anímico. Mas para Hermínio Miranda, ele fala uma outra coisa, ele dá uma outra hipótese aí. Ele diz que, de repente, a pessoa, por um motivo qualquer, até por um problema obsessivo, ela retoma uma personalidade que essa pessoa tinha numa encarnação anterior. Por um motivo qualquer, essa pessoa retoma uma personalidade de uma encarnação anterior. Então, essa mudança... Teve até uma novela, não teve? Antiga, que tinham duas mulheres, quer dizer, eram uma só, mas ela tinha uma personalidade, agora eu não me lembro, me veio agora... Está falando de memória e a memória falhou agora. Mas eu sei que era a mesma pessoa e que assumiu uma personalidade numa hora e depois assumia uma outra personalidade. Isso era a mesma... Hermínio Miranda fala, é o mesmo espírito, essa outra personalidade é uma personalidade daquele espírito numa outra encarnação. Algum mecanismo faz com que essa pessoa assuma essa outra personalidade. É bem interessante também isso que traz Hermínio Miranda. E aí, Gabriel Delany fala assim: a nossa memória é a nossa identidade. Eu sou Ana Paula hoje e tenho essa memória que eu tenho hoje, mas quando eu desencarnar, eu vou ser o espírito. E eu, como espírito, vou ter a memória das minhas várias encarnações. Mas eu sou única porque as memórias são só minhas. Essa é minha identidade.
aqui encarnados, a nossa identidade é o dedo lá, que ninguém tem, né? As digitais não são iguais, né? Umas às outras. Mas a memória, a identidade do espírito é a sua memória. Cada um tem a sua memória, cada um tem a sua bagagem, cada um tem o seu arquivo. E aí, por que a gente perde essa lembrança quando a gente encarna? Gabriel Delany fala que quando nós vamos encarnar, o nosso espírito, o nosso perispírito, quando desencarnados, vibra de uma forma. Quando nós encarnamos, essa vibração é mais lenta. E por isso que essas lembranças não vêm à tona. Então nós vemos aí que o grande arquivo do nosso espírito, que é o nosso perispírito, ele muda de faixa vibratória com a encarnação e isso impede que nós possamos acessar essas lembranças de vidas passadas. É isso que nos traz Gabriel Delany. E realmente assim, os espíritos nos falam disso. Nós reencarnamos, assumimos essa personalidade e não precisamos ter essas lembranças passadas. Essa é a lei de Deus, é o esquecimento. Imaginemos nós nos lembrando de tudo que aconteceu com a gente numa encarnação passada. A gente pode imaginar, às vezes a gente fala isso, puxa, mas eu queria tanto saber o porquê, eu queria tanto saber quem foi fulano, cicrano. Mas imagine se nós lembrássemos que um filho ou um ente amado tivesse sido um grande inimigo do passado. Como é que nós iríamos conviver com isso? Não dá para a gente dizer, mas eu gosto tanto dele, isso daí ia passar. Não passa. Sabe por que não passa? Porque a gente não consegue perdoar hoje. A gente não consegue perdoar pequenas coisas que os outros nos fazem, aquilo fica vindo na nossa cabeça. Imaginemos alguma coisa bem forte que tenha acontecido numa outra vida. E não é só isso, não. É por vários motivos que a doutrina espírita nos fala que esse esquecimento é necessário. Está lá, tudo o que acontece está arquivado no nosso perispírito, mas ele não está mais a nível consciente. Nós temos que viver de outra forma, procurar nos melhorar sem ter essa lembrança de outras vidas, porque isso não seria bom para o nosso progresso espiritual. E aí a gente traz a hipnose. Quantas pessoas se utilizam da terapia de vidas passadas? É claro que cada caso é um caso. Tem pessoas que realmente se percebe que há necessidade disso. Mas isso é uma avaliação que tem que ser feita com muito critério. A gente não pode, à torta e à direita, saber o que a gente foi. Fulano ali faz regressão, quero saber quem eu fui. Então não é assim, as coisas não são assim. Se nós precisamos nos esquecer, por que a gente quer trazer isso à tona? A gente às vezes não consegue conviver com coisas que nos acontecem agora. Como é que a gente vai conseguir conviver com coisas, e às vezes muito graves, que aconteceram em vidas passadas? A gente às vezes quer esquecer fatos que aconteceram hoje, há poucos anos com a gente. E como a gente vai querer trazer fatos ruins? Mas também tem muitos momentos bons ainda nessas nossas lembranças. Sim, mas momento bom não conta, né? É alegre, é bom, é saudável, flui, é harmônico. O pior são os momentos ruins, as bobagens que a gente fez em outras vidas. Então, nós estamos aqui para nos harmonizarmos sem essa lembrança viva, para fazermos diferente realmente nessa vida. E aí, Leon Denis fala de um caso de hipnose que aconteceu com o filho de um sensitivo americano, Edgar Cayce, que ele, nessa época, ele era oficial, aconteceu esse fato na Segunda Guerra Mundial. Ele era oficial e estava junto com outros oficiais. E aí eles não tinham nada mais interessante para fazer, e aí eles falaram assim, vamos hipnotizar fulano? Aí fulano, que era um oficial também, eu quero ser hipnotizado, se ofereceu como voluntário. Só que a pessoa que estava hipnotizando também não sabia de nada disso, né? E fez lá a hipnose dele. Só que essa pessoa era uma pessoa, porque para você ser hipnotizado, você tem que realmente ter uma sensibilidade.
Por quê? Porque quando você hipnotiza alguém, há um desprendimento parcial do seu perispírito. Por isso que essas lembranças vêm mais fortes. Então, essa pessoa que não tinha noção nenhuma, que fez aquilo como brincadeira, como passatempo, hipnotizou lá o tal oficial. E mandou ele regredir lá. E aí, realmente, ele regrediu a uma vida anterior, onde ele era um professor de uma cidade pequena, de uma cidadezinha simples, né? Uma vida, vamos dizer assim, tranquila, né? Não era uma pessoa de destaque nem nada. E aí ele voltou, fez lá, falou lá da sua vida como era, muito bem. Só que depois o hipnotizador não conseguiu tirar ele da hipnose. O que aconteceu? Essa pessoa se viu como professor, com uma personalidade de professor, no meio da Segunda Guerra Mundial. E aí os oficiais ficaram desesperados. O que a gente vai fazer agora? Eles não estavam conseguindo tirar ele dessa vida. E ele, imagine, parece até esses filmes de ficção científica, que as pessoas são jogadas numa outra época, num outro tempo, e falam assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? É como se nós acordássemos agora e estivéssemos no meio lá da pré-história, né? Ou, sei lá, de uma guerra mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estava lá no centro espírita, agora eu estou no meio da guerra. E foi o caso desse oficial. Ele se via como professor no meio da Segunda Guerra. E eles começaram a ficar desesperados, tentaram hipnotizá-lo de novo, e aí, finalmente, conseguiram com que ele voltasse lá para a sua personalidade de soldado, né, de oficial da Segunda Guerra Mundial. Leon Denis fala que nem todos podem ser hipnotizados, que você tem que ter muito cuidado com isso, né? Nesse caso da hipnose que nós estamos falando de resgatar essas vidas passadas. Você tem que ter muito cuidado com isso. E ele diz que pode haver uma ruptura realmente entre o espírito e o corpo físico, e essa hipnose pode levar até a morte. Então, Leon Denis traz esse alerta para todos nós. Se é para esquecer, é para esquecer. Os indianos que fazem, escolhem o seu, não é indiano não, que escolhe o Dalai Lama, tibetanos. Os tibetanos, quando fazem a escolha do novo Dalai Lama, eles começam a pesquisar entre as crianças. E aí o que eles fazem? Essa memória dessa criança tem que vir naturalmente, eles não forçam nada. Essa criança, para mostrar, para provar que realmente é o novo Dalai Lama, ela tem que se lembrar por ela mesma de textos sagrados, de objetos sagrados. Teve até essa novela há pouco tempo, né, da menininha também, que tinha que se lembrar das coisas. Então, eles não falavam nada, essa memória tinha que vir naturalmente. Se ele realmente fosse o novo Dalai Lama, tinha que haver aí essa recordação, né, de uma forma espontânea, sem que fizesse nenhuma pressão, nada, eles não encaminhavam nada. Essa é a escolha que os tibetanos fazem, né, para o novo Dalai Lama. Então, a gente vê aí toda essa memória que fica arquivada no nosso perispírito dessa forma. E aí, quando a gente desencarna, o que acontece? O primeiro momento da desencarnação, nós passamos pelo momento da perturbação. O que é isso? Nós ficamos confusos. Todos nós passamos. Uns passam por esse momento, se demoram mais neste momento, outros mais rapidamente. Depende, e agora a gente vai ver que tudo que vai acontecer com a gente quando nós estivermos desencarnados tem a ver com a nossa elevação espiritual. Então, nós passamos por esse momento de confusão. É como se nós, às vezes acontece isso, né? Quando a gente vai viajar, vai para um lugar assim, às vezes a gente vai viajar, passa um mês fora. Quando a gente volta para casa, a gente dorme, não acontece assim, eu não sei mais onde é que eu estou, eu fico meio confusa, eu estou lá, eu estou aqui. A gente passa por essa confusão, né? Então, a gente imagina, quer dizer, colocando aí a proporção, dependendo da elevação do espírito, é claro, você passa por essa confusão,
Porque você está passando por um estado vibratório completamente diferente. Você passa de um momento onde você está revestido de um corpo físico, né, que é pesado, que tem uma vibração, para você se tornar mais leve, só você e o seu perispírito. Esse perispírito aí que nós nunca perdemos, isso a gente tem que colocar, a gente nunca perde o perispírito, ele se torna cada vez mais sutil, mas a gente nunca perde o perispírito. É a nossa memória, é o nosso arquivo. Então, todos passamos por esse estado de perturbação. Então, depende dos nossos pensamentos, depende... Eu tinha noção de uma vida espiritual? Eu não tinha? Como é que foi a minha desencarnação? Como foi que eu morri? Que isso interfere também. As doenças que levam, às vezes, a pessoa a ficar num estado de sofrimento, né? E passa, às vezes, muito tempo com aquela doença e tudo, e é uma doença, às vezes, terminal, no caso de uma doença terminal, causa um sofrimento, uma comoção para os familiares e, às vezes, para essa pessoa. Mas eu já escutei várias vezes, quando essa pessoa está se aproximando da desencarnação, ela realmente fica, e as pessoas que não têm essa noção, falam, tem até um termo médico para isso, eu não sei se agora eu não me lembro, esse problema que dá, que os médicos dizem que é comum, né, quando a pessoa realmente está já idosa, muitas vezes, ou fica doente durante muito tempo no hospital, ela tem esse problema mental, que tem um termo aí que agora eu não me lembro. Então, o que acontece? Essa pessoa que fica assim, ela vai se desprendendo aos pouquinhos dos seus laços com o corpo físico. Nós que estamos do lado de fora sofremos, mas para essa pessoa é a melhor forma de desencarnar, é aos pouquinhos. A desencarnação abrupta, em que realmente você vê a sua vida, a vida do corpo físico ceifada e o espírito sai, porque o que provoca a morte não é a saída do espírito, mas é a morte do corpo físico que provoca a saída do espírito, né? Não é a saída do espírito que provoca a morte do corpo físico. E aí, esse tipo de desencarnação realmente causa mais sofrimento do outro lado, ele fica mais confuso. Mas depende de como ele viveu. A gente não pode trazer aqui, a gente traz as informações que o plano espiritual fala para a gente. Olha, assim é um pouco melhor, assim é mais difícil, mas não é uma regra. Cada caso é um caso. Às vezes as pessoas ficam, fulano morreu assim, como é que ele está? Não sei como ele viveu, o que ele pensava. A gente não pode ter essa palavra final de como está ou não essa pessoa, como foi ou não a desencarnação dessa pessoa. E o apego que nós temos aos objetos, às coisas. Espírito elevado não tem apego a nada. Nós, espíritas, não devemos ter apego a nada. Nós estamos aqui para compreender isso. O que ficou aqui, ficou. Se a gente usou ou não aquele sapato lindo e maravilhoso que custou R$500, não importa, ele ficou aqui. Outro pezinho vai calçar. A gente não tem que ficar no plano espiritual pensando o que vai acontecer com aquele sapato que custou R$500 e a gente nem teve uma festa para ir. A gente tem que começar a se desapegar agora, a pensar nisso, usar enquanto a gente está aqui. Depois que a gente e a gente tem que ter esse pensamento, porque depois que nós estivermos lá, a gente entra na outra vida da forma que a gente está aqui, pensando o que a gente está pensando aqui. Então a gente não pode deixar, quando eu chegar no plano espiritual eu vejo, eu mudo. Não. Tem que pensar agora aqui, a se desapegar aqui, porque quando chegar lá não vai conseguir, pelo menos nesse primeiro momento. Então, mas o espírito tal que escrevi um livro, o livro não foi acabado. O que acontece? Não importa, alguém termina aquele livro, se não terminar também não tem problema. Desencarnado, espírito, é outra coisa. Enquanto nós estivermos aqui para aprendermos nessa grande escola, a gente se utiliza de tudo que tem aqui. Depois que a gente desencarnar, a gente não tem que ficar com esse tipo de preocupação. O que ficou, o objeto que ficou, o que fulano... Por quê? Porque se nós ficarmos com esse pensamento, nós vamos estar do lado do sapato. Imaginemos, a gente desencarna e continua lá
dentro do armário, junto ao sapato que a gente ficou apegado. Ninguém quer isso. Então a gente tem que se desapegar do corpo físico, né? Saber que ele foi muito bom, muito útil, mas ficou. Eu continuo vivo. O corpo ficou, né? Então a gente tem que pensar nisso. E as lembranças do espírito? Como é que é isso? O espírito desencarnado. Claro que ele pode acessar mais facilmente essas lembranças, mas ele pode bloquear também. Por quê? A sua vontade faz com que ele bloqueie muitas coisas. Por isso que quando a gente vê nos livros espíritas, eles vão lá para o lugar e é apresentado aí a sua vida passada, é apresentada a sua vida passada num telão, numa coisa assim. Por quê? Porque ele também tem dificuldades. Ele bloqueia essa memória e ele precisa da ajuda dos espíritos amigos para que essa memória venha à tona, apesar dele já estar desencarnado. Mas se ele tivesse realmente a vontade, se ele realmente não tivesse por algum motivo esse bloqueio, ele poderia se lembrar e se lembrar de tudo. Só que nós vamos nos lembrar dos fatos mais importantes. Eu não preciso, como espírito, ficar me lembrando de, vamos supor, um dia que passou, um domingo, você acordou, almoçou, leu um pouco, ficou lá descansando e tal. Não aconteceu nada de interessante naquele. Você precisa lembrar disso? Não. Você pode? Posso. Eu posso me lembrar de tudo, dos pequenos detalhes, daquela peninha passando em mim. Mas espírito vai se lembrar das coisas, dos fatos mais importantes. Você vai selecionar o que você vai lembrar, né? Costuma ser assim. Mas ele pode acessar tudo isso. Ele pode lembrar das suas encarnações, das primeiras encarnações? Pode, mas isso está tão lá embaixo no seu arquivo e não tem nenhuma utilidade que ele se lembre disso. Kardec fala para a gente, ele dá um exemplo, na Revista Espírita, de 1869, ele fala de uma pessoa que numa encarnação lá, essa pessoa foi ladrão e assassino. E aí ele desencarna, vê que realmente errou e tal, volta numa outra encarnação e não é mais assassino. Ele é só ladrão, um ótimo ladrão, mas apenas ladrão. Aí ele desencarna, volta numa outra encarnação, agora ele é um ladrão mediano, mais ou menos, né? E depois, numa próxima, ele realmente não tem mais vontade nenhuma de roubar. Ele venceu esse vício. Que utilidade teria para esse espírito ficar lembrando do que ele foi, do que ele fez, se ele já venceu isso daí? Passou, eu quero pensar no que eu quero ser, eu quero projetar coisas boas. Não há essa utilidade de ficar vindo. Por quê? Porque isso ia trazer uma humilhação, muitas vezes, para esse espírito. Ia trazer para ele um sofrimento, essa lembrança do que ele fez, se ele já superou essa etapa. Nós é que somos assim, né? Nós fazemos com que a pessoa, principalmente quando acontece uma coisa ruim que nos chateia, a gente faz com que a pessoa se lembre de certas coisas, mesmo que ruins. A gente não deixa, né, o outro esquecer. Nós somos assim. Mas os espíritos não. Se não tem utilidade, esquece. Não há mais o porquê de você ficar lembrando disso. Vamos lembrar o para frente, né? É isso que importa para o espírito. Quando nós desencarnamos, a gente tem uma visão da nossa vida. E aí a gente começa a perceber o que eu fiz de errado, o que eu fiz certo, o que eu preciso mudar. Os espíritos nos dizem que nós também progredimos no plano espiritual, porque realmente há uma renovação, há uma transformação. Ela também se processa no plano espiritual. Mas nós temos que pensar que apesar de toda essa lembrança, essa importância da encarnação, a gente tem que pensar sempre no para frente, no amanhã. Então, os espíritos colocam os seus erros para que você possa se programar para melhorar.
Essa é a intenção. A gente, quando a gente percebe tudo isso, e a importância de nós estarmos numa casa espírita é nós tentarmos nos modificar, ou pelo menos procurar reconhecer quem nós somos, porque tem muitos que nem sabem que têm defeitos ou que têm vícios. O importante é a gente reconhecer isso agora e se esforçar para se melhorar. Mas o primordial é nós reconhecermos que temos vícios e defeitos. Isso é importante. Para nós mesmos, não é para ficar espalhando para ninguém, não. É para a gente poder, a partir daí, saber aonde eu tenho que mudar. Quando a gente chega no plano espiritual, como nós estamos num outro estado vibratório, a gente tem isso mais presente, né, na gente. E muitas vezes bate o remorso, né, a dor de ter feito tantas coisas erradas, ou de não ter feito assim, ou de... Enfim. Não deixemos para que isso aconteça no plano espiritual. Vamos tentar fazer isso agora. Essa é a importância da vida. Felicidade, o espírito elevado, para espírito elevado a felicidade é outra. Não é a felicidade que a gente deixou aqui. O que a gente acha que hoje é muito bom, muito alegre, quando nós desencarnarmos, a motivação vai ser outra. O nosso pensamento vai ser outro. Vamos começar agora. É preciso que a gente comece agora. Tantas pessoas que deixaram trabalhos inacabados no bem. Espírito que realmente tem uma consciência disso, não vai ficar no plano espiritual, preso àquele trabalho, vendo, não, e ali aquele trabalho, ai, mas eu não terminei, quem vai terminar? Alguém vai terminar. Vamos começar a nos desapegarmos agora. Se eu não consigo fazer, se eu preciso de ajuda, vamos delegar aí os trabalhos para as outras pessoas, porque nós temos dificuldade, às vezes a gente fica agarrado em certas coisas porque a gente comanda, né? Nós somos assim, né? Ah, porque eu estou na chefia, então eu comando, é assim, tem que ser da minha forma. Vamos delegar aí os trabalhos para as outras pessoas, para que a gente não fique preso nisso no plano espiritual. Ou, se nós nos voltarmos para aquele mesmo trabalho, seja para ajudar, para incentivar quem está continuando, não com apego. E o amor à pátria, finalmente, né? O amor à pátria. Os espíritos nos dizem que espírito elevado, o amor é universal. Ele não fica circunscrito a um território, a uma pátria. Então, ele ama toda a humanidade. Ele ama todos os povos, todas as raças. É um amor universal. E é isso que nós buscamos, este amor universal. Comecemos agora. Eu acho que esse é um momento importante para todos nós, né? É difícil a gente falar nisso no momento de Copa, né? Em que o Brasil está aí. Claro que nós nos emocionamos quando a gente escuta o hino, né? Quando a gente escuta aquela vibração, Claro que a gente torce, né, pelo Brasil, a gente quer que ele consiga aí o campeonato, mas a gente tem que torcer e ter esse amor pelo país de uma outra forma, não querendo o mal do outro. Né? Isso é importante para todos nós, amando a pátria, porque nós estamos aqui e estamos encarnados, temos essa oportunidade. Esse amor que a gente vai ter, porque amanhã a gente pode renascer aí na Argentina. Isso daí, quer queiramos ou não, isso acontece. Então, a gente não pode ter esse... Às vezes a gente fica com essas coisas, mas às vezes a gente fica com brincadeira, né? Mas tem pessoas que realmente, e nós vemos isso, jogadores que estão sendo impedidos de assistirem, de entrarem no país, porque realmente levam esse ódio, essa raiva, a agressão, realmente é uma coisa, né, louca mesmo. Então, nós temos que torcer, sim, nós somos brasileiros, a gente está aqui, a gente quer que vença e tal, mas nós não termos esse ódio pelo outro, né? Nós não termos aí esse desejo do mal, né? de que o desejo ali é só que o nosso vença, né? Vamos fazer diferente.
Então, meus irmãos, que nós possamos ter as melhores memórias da nossa encarnação. Façamos o possível para agirmos bem, para que isso fique gravado no nosso perispírito e que as lembranças sejam as melhores possíveis. Vamos, a partir de hoje, procurar aí gravar coisas boas no nosso grande arquivo perispiritual, para que a gente possa vibrar de uma forma diferente, para que a gente possa, aí de alguma forma, quando os espíritos que se aproximarem de nós e que forem acessar isso daí, vejam que estamos, pelo menos, nos esforçando para sermos espíritas, não é? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar. Então é isso que todos nós desejamos, que possamos aí ter melhores lembranças, ter boas memórias daqui para frente. Muita paz.